Boa tarde! E Boa aí, tarde, e aí, Joá, como é que vai? tudo tranquilo, meu anjo? E você? Tranquila também, hoje é domingo e nós Domingo, estamos vendo a Dona Conceição, né? Conceição acabou de almoçar, tá aqui curtindo o filho dela. É um xodó todo, um grude. Tá bom, deixa eu apresentar você para quem não conhece. Joá é filho de Dona Conceição, ele tem um canal no YouTube, Corações Entrelaçados. É um canal em que ele fala do tratamento, dos cuidados que ele tem com a mãe, que também tem Alzheimer, também está numa fase avançada. E é muito interessante para quem já tem um doente com Alzheimer é, assistir os vídeos e ver o que nos espera lá na frente, porque existem dicas importantes. E aí, esse vídeo nós vamos fazer em duas partes, uma média de 15 minutos cada um, falando de várias coisas sobre o Alzheimer, como é que tudo aconteceu. E a minha é um bate-papo, gente. Eu não sou entrevistadora, por favor, tá? Dá um desconto aí, porque a minha formação não tem nada a ver com isso. É Ok? É a verdade. primeira vez que a gente faz um bate-papo online. Estamos ficando chiques, chiquérrimos. Tá bom, vamos lá? Vem cá, como é que surgiu essa ideia de fazer um canal no YouTube, Joá? O canal surgiu assim do nada mesmo, né? Porque a primeira vez que eu fiz foi uma página no Facebook. Eu fiz aquele grupo fechado, então de lá que partiu a ideia de surgir com o canal no YouTube, porque antes não tinha a mínima ideia de postar nada no YouTube. Mas aí você começou a filmar e começou a postar, mas com qual o teu objetivo? O meu objetivo principal, depois que eu criei o canal, foi de instruir as pessoas que não entendiam a doença como eu. No começo não entendia nada da doença de Alzheimer, então foi muito difícil para mim e eu me vi assim na obrigação, no direito de criar o canal para ajudar outras pessoas a entenderem melhor a doença e não sofrerem tantos, né? Porque tem muitos cuidadores que sofrem de depressão, de pânico, tudo por conta do cuidar do portador de Alzheimer. Então essa foi a minha principal intenção de criar o canal. E você tem crescido no canal do YouTube, que eu tenho acompanhado, observado, isso é muito legal, isso quer dizer que você está atingindo esse objetivo. Nós temos uma amiga em comum, a Cláudia, que cuida da Dona Francisquinha, e que é o bom do Alzheimer. Ela me E ajudou também, nós nos tornamos amigas e fica bem mais fácil, porque ela mora aqui no Rio de Janeiro e a gente tem se visto e se falado constantemente. E agora, com esse sistema, fica mais fácil a gente também ficar trocando ideia, né? é verdade. Então tá ótimo. E aí, como é que foi? Como é que você soube que sua mãe estava com Alzheimer? Bom, quanto à doença de Alzheimer, eu não entendia nada, como eu te falei, né? Então, eu tenho uma irmã que mora em Brasília e ela veio passar as férias aqui com a gente e ela observou que mamãe repetia muito as mesmas histórias e batia muito na mesma tecla de toda hora, de 30 em 30 minutos, de 10 em 10 minutos, falar sobre o mesmo assunto. Então ela me chamou e disse, meu irmão, vamos levar a mamãe para fazer uma consulta com o neurologista, que eu acho que ela está com Alzheimer. E eu disse, Alzheimer? O que é Alzheimer, minha irmã? Aí ela foi e me explicou, né? Nossa. Alzheimer é uma demência que ela é degenerativa, a mamãe vai perder a memória, aí foi me explicando tudo. Mas nada de eu aceitar, né? E nem entender a doença. Então ela levou a mamãe para fazer os exames, tudinho, e foi constatado que ela estava com Alzheimer. E isso tem quanto tempo? Tá com 9 anos já que ela está em tratamento da doença. 9 anos. Mais ou menos o tempo da minha mãe. Minha mãe foi diagnosticada há 6 anos atrás, mas ela já tinha 2 anos. Então ela está com 8 anos de Alzheimer, né? Como é que foi isso para você? Você começou o quê? A buscar informação? Ou ficou por isso mesmo? Ou foi buscar ajuda? No começo foi muito difícil, Luana.
por não entender nada da doença, então eu tive que buscar sozinho ajuda nas redes sociais, nas entrevistas, nesses grupos, nos canais de YouTube também. E era muito difícil o relacionamento no começo da doença com a mãezinha, porque eles ficam muito agitados. E a gente, por não entender nada da doença, a gente também acaba se irritando, acaba perdendo a paciência. E aí o tratamento fica completamente fora de controle, tanto para o cuidador quanto para o portador. Fica uma coisa mesmo bem difícil de se cuidar. Se não Então, tivermos conhecimento, a gente se perde. então foi no momento que você aceitou a doença que a coisa mudou de foco? E isso eu tive que aceitar a doença para poder mudar a forma de cuidar da minha mãe, que era muito difícil mesmo. Então, a partir do momento que a gente aceita a doença, a gente passa a cuidar melhor e tratar bem melhor esse portador. É uma tecla que eu bato com muita força e repito, quando eu escuto, quando eu leio, quando alguém me faz algum comentário, como é difícil, não é nada fácil todo dia você acordar 2 horas da manhã com os gritos, 4 horas da manhã de novo e 4h30 outra vez, e entender que por trás daquela doença existe a sua mãe, o seu pai, seu avô, quer dizer, a pessoa que era, que hoje a doença está encobrindo, mas existe uma pessoa por trás disso. E aceitando a doença realmente facilita muito. Eu tive um baque muito forte, eu fiquei mais de um ano negando a doença, não queria saber de nada, não busquei informações, não é possível, não é possível, não é possível. E um belo dia a ficha caiu. Aí tudo mudou na minha vida. Aí eu fui atrás de informações, como você mesmo disse, a gente não tem muitas opções, são poucos livros, poucos canais, poucas pessoas que falam abertamente sobre a doença. E aceitar é o primeiro passo. E eu fico muito feliz que isso tenha acontecido com você e que isso se estenda às outras pessoas que estão conosco nos canais e que vão assistir esse vídeo, né? É verdade. Estou olhando para ela aqui. A câmera está meio de ladinho, mas eu estou olhando vocês, né? E como é que foi? Você acompanhou então? Você já morava com ela quando soube da doença? Eu morava em Brasília, trabalhava na Caixa Econômica e uma vizinha me ligou dizendo que minha mamãe estava muito doente e estava precisando de mim, né? Que era para mim voltar para cuidar dela. Então eu deixei meu trabalho lá em Brasília e vim para ficar com ela. Quando eu cheguei aqui no Maranhão, ela estava doente, mas não era do Alzheimer ainda. Foi em 2005. Ela estava com duodenite, que era uma inflamação no final do estômago. Ela não se alimentava direito. Então eu fiquei com ela, cuidei dela até ela ficar bem espertinha. E aí nisso a gente ficou morando junto. Eu resolvi morar junto com ela. A gente ficou de 2006 que você falou, né? Até 2010, 2011, quando foi diagnosticada com Alzheimer. 2010, isso, né? 9 anos. 2010. Nesse intervalo eu comecei a trabalhar no hospital, que eu sou técnico em enfermagem. Ah, que legal. Então eu comecei a trabalhar no hospital e inclusive ela conseguiu para mim, que ela é técnica de enfermagem do estado, trabalhava no hospital e falou com o pessoal e conseguiu um emprego para mim por eu ter chegado assim de imediato para ficar com ela. Então ela me deu essa força aí nesse emprego. Em 2010, quando ela foi diagnosticada, eu estava trabalhando e cheguei uma vez do serviço, o gás estava ligado, mamãe estava deitada, a casa toda escura, o fedor de gás tinha tomado conta da rua toda. A gente estava morando em um lugar de área de sítio, tudo deserto, então qualquer coisinha ali era fatal para ela. Eu, na mesma hora, liguei no serviço e disse que não voltaria mais a trabalhar. Aí, a partir desse tempo, eu fiquei direto com ela, cuidando, protegendo, e como a gente está até hoje aqui, juntos, nessa luta e nessa missão. Então você acompanhou toda a mudança da fase inicial para a mediana e para a avançada que é hoje.
Você Isso. sentiu, foi assim de repente, levou um tempo? Como é que foi essa mudança da doença? Porque a gente não tem um tempo para classificar, a gente acompanha sintomas, Isso, isso. não A é? gente não acompanha com o tempo. Quer dizer, o tempo vai passando, a gente vai cuidando, a doença vai avançando e a gente, por estar muito próximo, não vai acompanhando o avanço. Quando a gente dá por si, a doença já avançou, como no caso da minha mãe, eu acompanhei todo o processo, mas não sei te dizer assim, quando ela estava na fase mediana, só do início e agora, como ela está na fase avançada. Por ter um tempo muito grande da doença, né, de 9 anos, a gente não vai acompanhando gradativamente. Eu sei que recentemente ela sofreu um pequeno acidente doméstico no banho. E isso Ela, caiu na hora do banho. isso, ela fraturou o fêmur. Fraturou o fêmur em janeiro agora de 2019. Foi submetida à cirurgia, fez uma Eu osteossíntese, que foi acompanhei. uma placa que ela colocou no fêmur. E está até hoje, aqui 4 meses, fez agora dia 15, está em recuperação, está excelente. É, Mazinha? Fazendo fisioterapia. Fazendo fisioterapia direto, e tem ajudado muito, as fisioterapias ajudam muito nesse processo, Sim. tanto pós-operatório, quanto para mobilidade do paciente que não se submeteu a cirurgia alguma, né? Mas pela doença ser degenerativa, eles vão perdendo as funções. Então, seria útil, né, uma fisioterapia para ajudar no estímulo Uhum. dos músculos dele, né? Não só a Não, fisioterapia, mas uma fono, porque eles e perdem a capacidade de engolir com o tempo. de engolir, né? E uma nutricionista, que a alimentação vai mudando. Vai Hoje, mudando. Hoje em dia, a mamãe só come pastoso, né? hoje em dia minha mãe também só come pastoso, então a nutricionista vai dizer que tipo de alimento ela pode comer e infelizmente minha mãe ao voltar do hospital parece que desenvolveu uma diabetes, né, com uma Ah, glicose bastante alta, então a minha preocupação hoje com ela é a alimentação para que isso não tenha um pique, medindo a glicose todo santo dia. Dedinhos já estão todos furadinhos, né? tudo dolorido. E é importante todo esse acompanhamento de fisioterapia. E você, tem se cuidado? Pra te falar a verdade, Joana, não tenho me cuidado. Essa parte A gente fica sem tempo, né? é muito importante, porque Então, se deixa eu te você... dizer, eu engordei 30 quilos. Eu tinha uma amiga nas redes sociais que falou: você pega muito nessa parte de ter engordado, não liga pra isso e tal, mas eu engordei 30 quilos nesses 9 anos, cuidando Nossa, da minha mãe, sem fazer exercício. Parei de viver, né? Praticamente. De é, viver a minha vida. Então, fiquei só em casa, aí eu sou o dono da casa, eu lavo, eu faço, eu cozinho, eu lavo as roupinhas dela, eu faço tudo por ela. E também tenho que cuidar dos meus 2 netos, o Pedro Lucas e o Isaac Nicolas, o de 13 e o de 12 anos, e o de 17 anos. Então eu não tive mais tempo para mim, engordei, não faço exercício, não faço nada, só em mas se casa. você ficar doente, quem vai cuidar dela? E ó, aqui é onde eu tô morando, eu vou ter que fazer umas caminhadas assim quando ela estiver dormindo. Eu acordo bem cedo, eu acordo 5 horas da manhã, já tô de pé, que é para as 9 horas, quando ela acorda já tá tudo pronto. Porque depois que ela acorda é assim, ó, grudada 24 horas, feito um bebê. Então, ok. O nosso tempo do primeiro vídeo está se encerrando. E eu aviso a vocês, continuem conosco, que vem a parte 2. Tudo bem? Vamos para a parte 2.